Fala, nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Meu Bahia, tudo bem com vocês? Hoje é dia de Bahia, mas não é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, só lembrando para vocês que amanhã, 9 horas da manhã, vai sair o vídeo de análise do jogo de hoje, mas eu quero falar sobre um assunto que vem repercutindo muito, nos últimos dias, na imprensa brasileira, baiana. Todo mundo tá vendo os bastidores dos últimos triunfos do Bahia em casa e percebeu com uma mudança de mentalidade dentro do vestiário, algo importante, algo que reflete diretamente nos resultados, e é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Antes da gente mergulhar nesse assunto, peço de coração para que vocês deixem um like, se inscrevem aqui no canal, é muito importante mesmo, porque o YouTube entende que você fazendo isso, que este vídeo aqui é um conteúdo relevante e assim entrega para mais tricolores e para mais pessoas. Então, se você entender que é um conteúdo relevante, puder deixar um like aqui, eu agradeço muito. Vamos pro vídeo, meu povo. É importante começar destacando nesse início de vídeo que essa mudança de mentalidade que o Grupo City tenta implementar agora com o Rogério Ceni, que o Rogério tenta implementar no Bahia, é algo que o grupo sempre preza nos outros clubes quando eles adquirem, cada um dentro da sua realidade, mas a mudança de mentalidade, ela passa por uma mudança também. Foi assim com o Manchester City, que é o carro-chefe hoje do grupo, a maior transformação, entre aspas, do Ferran Soriano. Era um clube que estava acostumado com rebaixamentos, com campanhas ruins dentro da Inglaterra, e passou a ser uma equipe protagonista, uma equipe que sempre briga por títulos e está sempre brigando pelas primeiras posições. Isso não aconteceu da noite pro dia, aconteceu de forma gradual, mas desde a primeira temporada essa mudança ela já começou a ser implementada. A mudança de mentalidade, uma mentalidade vencedora, uma mentalidade que quer estar sempre no topo. É algo que o grupo preza e que busca dentro das suas equipes, principalmente as equipes que buscam ter protagonismo nacional dentro de suas ligas. E com o Bahia não seria diferente. Eu vou entrar mais a fundo com o motivo dessa mudança ter acontecido de forma, entre aspas, tardia aqui, porque o ano já está praticamente se encerrando, a temporada, e agora é que a gente viu uma mudança de mentalidade dentro do vestiário, de não se acostumar com as derrotas e começar a almejar sempre o triunfo, e sempre mais e sempre mais. Mas aqui no Bahia ela não aconteceu de forma de início, muito por conta dos resultados que não vinham, e aí o antecessor do Rogério não conseguiu lidar muito bem com isso. Eu vou entrar mais a fundo no assunto Renato Paiva, mas a verdade é que o vestiário do Bahia é outro. Você pega o vestiário do Bahia 2, 3 meses atrás, o vestiário é outro, é leve, o astral lá em cima. Claro que os resultados ajudam, mas mesmo assim o Rogério soube contornar muito bem a crise, entre aspas, que a gente vivia, soube dar esses primeiros passos para essa mudança de mentalidade dentro do clube. É importante começar esse vídeo explicando para vocês que é uma forma do grupo, que o grupo tem, de conseguir também chegar nos bons resultados. Não é só com trabalho, claro, o trabalho é o cargo principal, mas não é somente com o trabalho, treino e coisas do tipo, Você precisa ter também uma mentalidade que te ajude no trabalho, dentro do campo, te ajude a vencer. E é isso que o grupo preza, que o grupo quer implementar dentro do Bahia, não conseguiu de início, e agora com um treinador experiente, que teve uma carreira que fala por si só, é o maior goleiro para mim da história do futebol, vai conseguindo mudar, entre aspas, em pouquíssimo tempo, essa mentalidade dos jogadores dentro do vestiário, e conseguindo plantar para que esses resultados aconteçam. E outra coisa, os resultados que a gente está vendo, esses triunfos seguidos, tem muito a ver com essa mudança de mentalidade que o clube passou a ter nas últimas semanas, principalmente. Eu falei que essa mudança de mentalidade aqui no Bahia ela começou de forma tardia, e muito por conta do antecessor do Rogério Ceni, o Renato Paiva. O Paiva teve diversos problemas aqui no Bahia, a gente citou quando ele era treinador, e muitos problemas que para mim era o principal, era o de relacionamento. O Paiva tinha muitos problemas com a imprensa, com a torcida, e enfim, o problema dele com a torcida foi que, em tese, ocasionou a sua saída, inclusive, e era um treinador que transformava o ambiente, deixava o ambiente muito hostil de trabalho. Eu acho que isso refletia diretamente nessa questão da mentalidade. O Bahia sempre entrava em campo muito fragilizado mentalmente. É uma equipe que não conseguia virar jogos, é uma equipe que não acreditava, entre aspas, no seu potencial, não conseguia desenvolver o seu jogo, tinha problemas quando saía atrás do placar, e até mesmo para conseguir construir um placar e uma vantagem. Enfim, era uma equipe que era muito inconstante, e uma equipe que era muito frágil mentalmente. O Rogério, ele já chegou e já mudou isso. O Bahia hoje é uma equipe totalmente diferente, em pouquíssimos jogos, em termos de espírito e vontade dentro do campo, do que era com o Renato Paiva. Eu acho que faltou conhecimento do futebol brasileiro para ele. Não no sentido do jogo, mas no sentido do ambiente em si, de como saber tratar, e a experiência mesmo do futebol que o Rogério tem e que ele não tem.
O Rogério chegou com um discurso totalmente diferente do que foi no São Paulo e no Fortaleza. Ele sabia do momento, sabia da, entre aspas, crise que a gente estava vivendo e soube contornar o momento, deixar o ambiente mais leve, o elenco mais leve também para trabalhar e para conseguir os resultados, brincando, sempre nas coletivas, com a astral lá em cima, soube lidar muito bem com os jornalistas, com as perguntas, com as críticas, enfim. É um treinador que impõe respeito e que melhorou o ambiente do trabalho. O Renato não, ele fazia questão, né? No jogo contra o Bragantino, que a gente ganhou por 4-0, que a gente jogou bem, ele chegou na coletiva e fez questão de criar aquela discordância com o Baraúna. Eu concordo que o Baraúna realmente estava errado nas suas colocações, mas o Paiva, pelo momento que a gente vivia e não era nada bom, o Bahia, apesar de ter conseguido um resultado bom naquele jogo, ainda viveu uma situação crítica na tabela e vive até hoje muito por conta disso. Acho que faltou um pouco mais de saber acalmar os ânimos, sabe? Saber colocar panos quentes no momento, deixar um ambiente mais leve para trabalhar, não precisava chamar essa pressão para si. Eu acho que faltou um pouco da parte dele na assessoria, né, que ele tanto falava do seu assessor, acho que faltou esse cuidado, né, com a imagem dele no Bahia. O clima era muito hostil, da torcida e com ele. Ele não sabia chamar a torcida para o seu lado, ele não sabia acalmar a torcida, ele não sabia tentar fazer as pazes para justamente melhorar o ambiente do trabalho, até da torcida com os atletas. Enfim, o Renato foi péssimo nesse sentido. Começou com um discurso no início do seu trabalho muito assim motivador. O jogo da Jacuipense eu lembro muito bem, que foi um dos primeiros jogos dele. Ele falou sobre o campo, que já sabia daquelas condições, mas que tinha que jogar ali mesmo e tinha que procurar vencer, porque o Bahia, porque isso, porque aquilo. No momento bom, quando os resultados ruins começaram a aparecer, o desempenho também não começou a andar, ele começou a se vitimizar muito e começou a relativizar muito os empates e as derrotas como algo pequeno, sabe? E isso ia irritando cada vez mais o torcedor. Por exemplo, eu me lembro não me lembro qual foi o jogo, mas eu me lembro muito bem que ele chegou numa coletiva e disse que a equipe não estava ganhando, mas também não estava perdendo, se conformando com o empate. E a gente vivendo uma situação complicada na tabela e brigando contra o rebaixamento. Eu acho que faltou para o Paiva isso. Saber lidar com o torcedor, com a imprensa, com o ambiente que ele estava enfrentando para justamente melhorar o astral do time, do trabalho e fazer com que a gente começasse a ter uma mentalidade diferente, uma mentalidade vencedora. E esse discurso de querer vencer, de querer ganhar, de jogar bem, aquela coisa toda como o Rogério faz, ele precisava fazer desde o início do trabalho, mesmo com os resultados ruins. Eu acho que isso ajudaria muito mais a equipe. E ele não soube lidar com essa pressão. Olha que o Rogério chegou e mostrou ser uma pessoa totalmente diferente, e ele realmente está sendo. O Rogério aqui no Bahia está sendo um treinador totalmente diferente do que ele foi no São Paulo e do que ele foi no Fortaleza. Um treinador que teve diversos problemas de relacionamento durante sua carreira. Eu acho que o elenco do Bahia, sem medalhões, também ajuda, né? Porque não tem ninguém, entre aspas, para bater de frente com ele. Mas mesmo assim, é um treinador que fez questão e faz questão de mostrar que é uma pessoa diferente dos seus últimos trabalhos. Uma pessoa alegre que tenta separar, né, o trabalho, aquela vontade excessiva de vencer, com a descontração, com o relaxamento ali dos próprios jogadores. Ele tem aquela coisa de querer vencer sempre, né? E ele mostra muito isso. E a carreira dele é marcada por isso. Pelos títulos, pelos números, por ser o maior goleiro da história do futebol. Ele quer sempre vencer. E isso é importante. Ter um treinador com essa figura. Eu falei que o Paiva tinha diversos problemas de relacionamento. O Rogério pode até ter alguns problemas do mesmo tipo. Aqui no Bahia, até enquanto, ele se mostra um treinador muito diferente. Claro, os resultados também ajudam, né? Ele não pegou ainda uma crise de resultados ou coisas do tipo, mas esse discurso, essa mudança de mentalidade, deixar o clima mais leve, mas mesmo assim sem deixar a guarda cair, buscar tantos resultados, eu acho que isso impacta diretamente nos resultados. O Paiva não ter conseguido 3 triunfos seguidos até aqui na temporada explica muito dessa questão da mentalidade, do que o Rogério já conseguiu em pouquíssimo tempo de trabalho, mas implementando uma mentalidade vencedora, e o Paiva que tinha um discurso conformista, entre aspas, né, com os números e coisas do tipo, e nunca ter conseguido embalar uma sequência do tipo. Então, essa mentalidade que vem mudando no Bahia a partir de agora explica os resultados para mim. O time pode embalar a 4ª vitória daqui a pouco, consecutiva, então fala muito por conta disso. E acho que a experiência do Rogério, né, como eu falei no outro vídeo, você ter um treinador como o Rogério Ceni ali do seu lado é diferente do que ter o Paiva. Os jogadores respeitam mais, olham mais, a própria carreira do Rogério marca isso. Eu acho que o Grupo City fez muito bem nessa troca do Paiva pelo Rogério. É um treinador de projetos, não é um treinador de passagem, né, como a gente fez
aqui durante boa parte dos últimos anos, treinadores que vinham desenvolvendo trabalhos, mas que batiam no teto e tinha que dar a vez para o outro. Não, o Rogério para mim é um treinador de projetos, é um cara que vem para ficar 2, 3 anos aqui, assim como o Vojvoda fez no Fortaleza. É um cara que vem para mudar a nossa mentalidade, para desenvolver um trabalho, sabe? Não é aquele trabalho de um ano, meses, que bate no teto com pouquíssimo tempo e que a pessoa tem que dar oportunidade para o outro e aí entra naquele ciclo vicioso que a gente já conhece do futebol brasileiro. Mas é uma mudança extraordinária de em pouquíssimo tempo que vai salvar a gente do rebaixamento. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, que a mudança que ele propôs dentro do próprio vestiário, de querer ganhar, de estabelecer aquele campeonato de 7 times, né, que brigam contra o rebaixamento, e dizer que a gente tem que ser o campeão desse campeonato e que já dá vaga na Sul-Americana e que já pensa no título internacional do próximo ano, cara, isso diz muito do que é o Rogério Ceni. É um cara extraordinário nesse sentido de motivacional, de vestiário mesmo, porque ele não tem esses problemas de relacionamento que ele teve no São Paulo e que ele teve ali em pouquíssimo tempo com o Flamengo. Ele vai ser um cara e vai dar outra cara para esse time, disso eu não tenho dúvida. Eu acredito muito que nos próximos anos a gente vai ver um Bahia cada vez mais acostumado com o triunfo e querer vencer sempre, em querer estar nas primeiras posições, como o Rogério prega nesse momento dentro do vestiário, de querer ser o campeão dos times que estão ali brigando contra o rebaixamento e dar uma vaga, né, e conseguir uma vaga na Sul-Americana. Já mostra muito do planejamento do que o grupo tem a respeito do Bahia, né, essa obsessão já por uma competição internacional, porque era o objetivo dessa temporada, não era nem de longe, né, brigar somente para não cair. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver um Bahia assim, um Bahia que vai estar acostumado cada vez mais pensando em Sul-Americana, em Libertadores, em querer estar no topo da tabela. Isso é uma mudança que vem sendo gradual. Ela começou de forma lenta no Bahia, com o Renato Paiva encontrando já dificuldades no meio do caminho. Acho que foi mais uma aposta, entre aspas, do grupo. Não uma aposta, né, no sentido de que ele não tinha capacidade nenhuma e que era o grande primeiro trabalho dele. Não, ele já fez um bom trabalho no Independente Del Valle, mas acho que faltava muita coisa para ele. Acho que precisava-se de um treinador desde o início, como o próprio Rogério Ceni. Um treinador que chegasse, que mudasse, que desse outra cara para esse time, que conhecesse principalmente o futebol brasileiro. E é isso que o Rogério vem fazendo. Em pouquíssimo tempo, já mudando a mentalidade do clube, do vestiário, dos jogadores, jogando eles lá para cima, a gente conseguindo garantir, né, nossa permanência na primeira divisão, conseguindo uma vaga na Sul-Americana. O próximo ano eu tenho certeza que vai ser extraordinário também nesse sentido, de querer almejar um título internacional, de querer almejar uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil, que hoje é um tabu para o clube, de chegar entre os 10 do Campeonato Brasileiro, algo que o Bahia ainda não conseguiu fazer depois dos pontos corridos. Então, assim, todas essas mudanças de mentalidade, de querer sempre um algo a mais, elas vão acontecer de forma gradual, mas elas precisam acontecer. Com o Paiva ela estava estacionada, isso não acontecia. Agora com o Rogério, essa mentalidade vencedora começou a ser empregada dentro do clube. Eu não tenho dúvidas que isso vai ser, com o passar dos anos, adquirido, né, pelos jogadores que aqui estejam, de querer vencer, de querer vencer, de querer vencer e estar no topo da tabela, e ir para uma final de Sul-Americana ou coisas do tipo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixa seu like aqui, se inscreve no canal, é muito importante pra gente ter o seu apoio. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, de comentar aqui a sua opinião pra gente debater e interagir. E é isso, até o próximo vídeo.